Olá pessoal, aqui é o professor Ariel Menezes e estamos em mais um episódio da série de Construindo Aplicação Web com Área Logada do Zero. Nesse episódio a gente vai falar sobre como colocar um banco de dados PostgreSQL no ar. E continuando do último episódio, né, a gente não comitou o nosso projeto, né? Então a gente falou sobre tudo aqui, não comitamos, vamos criar aqui, vamos para a branch de desenvolvimento, ela não existe ainda, então vamos fazer um git switch dev partir da main. Vamos colocar essa branch lá no repositório, não vamos utilizar ela ainda, vamos fazer um git switch, vamos cfit add PostgreSQL to project. Vamos fazer um git commit -m fit add PostgreSQL fit to project. Vamos rodar um npm version minor, fazer um git. Acho que não vamos apertar o botãozinho aqui. Eu quero criar pull request para a interface gráfica, então vamos lá para o repositório. Vamos criar nosso pull request criado, passa o olho aqui no que foi adicionado. Vamos mergear na dev. E aí aqui só seguindo o git flow básico. Então criamos a branch de feature, mergeamos a branch de feature na dev, criamos a branch de release 0.1.0 a partir da branch de desenvolvimento, abrimos um pull request a partir dessa branch para a main. Prontinho, vamos mergear direto, ainda não está no Vercel. Então a gente vai entender o que vai acontecer com essa branch aqui depois de a gente jogar ela para o Vercel. Vamos criar aqui a versão 0.1.0, release notes. Beleza. Agora vamos no Vercel para entender o que a gente vai fazer aqui agora. Então, se vocês observarem, aqui no Vercel tem uma aba de Storage. Nesse Storage, a gente pode criar bancos de dados aqui. Então, tem vários tipos. A gente vai estar usando o do Neon. Acho legal que o do Neon dá para você acessar aqui para o estado de São Paulo, Brasil. Tem um banco de dados gratuito. Você pode ter até 10 projetos com um banco de dados gratuitos. Vamos dar um nome. Então, vamos colocar aqui o nome do projeto. Express Post Backend Database. Vamos criar. E tcharam, já está funcionando, pessoal. Já temos nosso banco de dados aqui. Aqui você tem as variáveis de ambiente, inclusive já vem no padrão que a gente escreveu. Então tem um Postgres User, o host, o database e o password. Deixa eu só confirmar que foi database que eu utilizei, não DB. Na verdade eu chamei de DB. Então já está aí o primeiro ajuste que a gente vai fazer. O nome vai ser DB, não, vai ser database, não DB. Para seguir esse padrão aqui. Então vamos ajustar aqui. Vamos ajustar aqui. E acabamos de perceber que a gente não ajustou o .env.example. Então já temos aqui. Então só de copiar essas variáveis de ambiente aqui, ele já vai funcionar. Se eu copiar aqui e jogar aqui dentro do meu .env, ele já vai se conectar com esse banco de dados do Vercel. Mas nesse momento a gente não vai fazer isso. A gente vai dar uma olhadinha aqui ó, em OpenLineon. Então, uma coisa que é interessante aqui, que é um facilitador similar ao MongoDB Atlas, que dá para a gente navegar pelo banco de dados lá. Aqui pela Neon também dá para você navegar pelo banco de dados aqui. Então dá para você olhar se tem esquemas, quais esquemas. Se tiver tabelas aqui, você vai poder ver as tabelas, navegar sobre os dados. Nesse momento ele está vazio. Então, para ele deixar de estar vazio, a gente vai conectar aqui, né? Vamos adicionar um novo projeto. Vamos selecionar aqui ó, Express Postgres Backend Example. Vamos fazer o deploy dele. E aí vai ter algo interessante que vai acontecer aqui também. Isso aí pode ser algo que você pode acabar tendo uma dor de cabeça ali para entender, pô, por que tá dando esse erro aqui?
E não é necessariamente fácil e rápido de entender, mas é aquele negócio. Todo erro que você tiver quando estiver fazendo qualquer coisa em engenharia de software, você vai ter que pesquisar muito, vai ter que olhar a documentação, ver pessoas que já tiveram esse erro antes, tentar entender o problema, então olhar os logs. Nossa, essa daqui, ó, ele deu um crash. Vamos para o dashboard. No dashboard tem uma área de logs. A gente vai ler o log aqui, ó. Ele fala, olha, por favor, instale pgpact manualmente. Não, não, não. E esse é um erro que não dá aqui dentro. Ele está rodando aqui e o pacote está instalado aqui. Então, por que esse erro está acontecendo? Isso aí acontece assim por causa que da forma como ele funciona, se você observar, a gente não importou esse pacote em momento algum. A gente instala ele, mas a gente só importa o Sequelize. Então a gente usa o Sequelize e o Sequelize utiliza esse pacote do PG. Então meio que ele é uma dependência do Sequelize que a gente acaba instalando aqui para ele funcionar. E aí a gente ajusta isso, vindo aqui no nosso index, e a gente vai adicionar uma nova option aqui dele. E essa option vai ser chamada Dialect Module. Então a gente já tem essa lista de options aqui, e uma vai ser o Dialect Module. E aí a gente vai importar esse PG, o módulo PG, e vai falar, ó, o Dialect Module vai ser isso. E aí ele vai passar a utilizar o PG que a gente tem instalado aqui no nosso projeto. Então a gente vai fazer aqui um git switch dev. Então ele deu erro aqui, então a gente vai fazer um git test, git switch dev, git pull para trazer as novas alterações de dev, git test pop para trazer as coisas que a gente editou. Então vamos olhar, a gente editou .env.example, a gente adicionou o novo dialect module, a gente alterou aqui a variável de ambiente para seguir o padrão. Inclusive a gente tem que alterar isso aqui também aqui, para ser database dentro do nosso Docker Compose. Então o padrão interno do Docker Compose YAML é underline DB dessa maneira, por isso que a gente acabou seguindo esse padrão, mas o padrão do Vercel é database. A gente vai preferir ele por causa de uma coisinha que eu vou mostrar daqui a pouco. Pronto, já fizemos o git pull, vamos fazer um git switch -c fix adjust database config for Vercel deployment. Git zero commit, né? Git switch fix adjust db config. E aí agora a gente vai fazer o commit -m. Faltou adicionar as coisas aqui no stage. Nós fizemos o commit, vamos fazer aqui agora o nosso pull request. Vamos criar nosso pull request e vamos ver aqui o deployment no Vercel. Então está fazendo o deploy, bora ver se ele quebra novamente. Olha, agora funcionou. Então não deu erro. Significa que ele já está pronto aqui, já está conectado em produção. Se ele já está conectado, vamos dar um F5 aqui. Então, na verdade, ele subiu, o servidor subiu e ele não teve problema com o banco de dados, mas na verdade ele ainda não está conectado no banco, porque a gente não adicionou as variáveis de ambiente no Vercel. Então, beleza. Então vamos adicionar as variáveis de ambiente no Vercel. Vamos aqui no projeto. E aí algo legal é que dá para você conectar a um banco de dados que você tem no Vercel de uma forma um pouquinho mais facilitada. Como você criou pelo Vercel, as variáveis de ambiente já são definidas aqui, então só de você clicar aqui, ó, Connect nesse banco de dados, ele já lança as variáveis de ambiente por você dentro do seu projeto. Então se a gente vir aqui no nosso Settings, Environment Variables, não precisa nem mostrar para vocês aí quais são as variáveis, ele já tem tudo aqui. E aí seguindo aquele padrão, então a gente tem um Postgres User, Postgres Password, Postgres Database,
A única coisa que faltou foi o host, né? Então, host não, o port, que aí ele não vem a port aqui, então seria interessante a gente configurar uma port padrão, mas como a gente não configurou port padrão, então vamos simplesmente adicionar ela aqui, na mão mesmo. Vamos dar um dismiss, porque ele vai funcionar em breve, assim que a gente mergear o pull request. Ele vai fazer o deploy. Então, vamos mandar aqui para a branch de desenvolvimento. Vamos criar a nossa branch de release, a partir da branch de desenvolvimento. Aí vai ser release barra 0.1. Acabei de lembrar que eu não ajustei o package.json, então nesse caso aqui eu só vou fazer diretamente, porque é só alterar isso aqui, vou comentar direto na dev mesmo, mas não recomendo vocês fazerem isso. Agora sim, vamos criar nossa branch de release. Release barra 0.1.1 dev. Vamos abrir o nosso pull request para main. Release 0.1.1. Buildando, mas nesse momento eu suponho que já foi criado, ainda não. Bora ver aqui se ele vai dar erro de conexão. Beleza. Vamos lá, mergear na main. Gerar release. E aí algo que é interessante do Neon é que ele pode criar bancos de dados diferentes dependendo da branch. E suponho que ele sozinho já coloca as variáveis de ambiente para cada banco de dados ali, para cada deploy, né, das branches. Então dá para você separar seu banco de dados de produção dos bancos de dados de teste facilmente dessa maneira. E aí estou supondo que por ter essa separação que ele acabou aqui não criando ainda, né? Não se conseguindo se conectar e criar a tabela no banco de dados daquela produção. Mas agora ele já está finalizando o deploy, ou já realizou aqui um novo deploy, então já foi branch main, branch de produção, o servidor subiu. Vamos aqui ver nosso banco de dados. Aparentemente ele não conseguiu, mas vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar nossa URL de produção aqui e tentar fazer um post para ela. E vamos ver os logos que aparecem lá no Vercel. Aqui ó, Error Sync in Database. Então o motivo da tabela não ter sido criada é esse daqui. Ele está dando um Sequelize Connection Error. Então possivelmente a gente tentar fazer esse post aqui. Source, example request, post, register. Vamos clicar nesse link aqui primeiro. Então ele está dando erro aqui por ele não conseguir se conectar ao banco de dados ainda. Então pode ser ainda um problema de variável de ambiente. Vamos analisar aqui nossas variáveis. Pode ser uma questão aqui de configuração do banco de dados.
pelo erro que aparece lá no Vercel, né? Então, acessando aqui no Vercel, ele está sempre dando esse connection error aqui, dizendo que é para usar o SSL Mode Require. Então a gente pode adicionar aqui no nosso Dialect Options o SSL Mode Require. Então vamos adicionar isso e testar aqui se isso seria suficiente aqui para ajustar aqui. Então git config -im fix adjust dbconfig. Vamos ver se isso aqui vai ser suficiente. Vamos lá ver os logs. A aplicação finalizou o deploy. Tem alguns gets aqui, mas não há reclamações. Vamos ver lá nosso banco de dados. Vamos abrir ele na Neon. Tables. Parece que não gerou ainda. Vamos colocar ele em produção e ver o que acontece, né? Antes disso, vamos voltar aqui nesse último deployment e ver se o log aparece depois, né? Então, não apareceu aqui. Não tem logs. Então vamos colocar ele aqui em produção como um ajuste. Patch. Na verdade, não vamos fazer esse ajuste aqui. Vamos colocar ele na dev. Vamos release. Ajustar impact JSON aqui no mesmo. 2, diretamente no dev. Release /0.2. Provavelmente deu conflito por eu ter feito commit direto numa branch que não era para ter feito anterior, talvez. Ou não deu conflito. Deu conflito. Justamente por ter comitado na mão. Então, pessoal, mais um motivo aí para vocês não comitarem na mão no GitHub, principalmente nessas branches que não forem de desenvolvimento de feature, no caso, feature fix. Vamos visitar a nossa preview. Você subiu do servidor. Ele não está conseguindo se conectar. Switch dev. Vamos criar nossa tag de release. E é isso tudo aqui. Uma vez que vocês chegam aqui no final, entenda, ou tem que fazer assim, aí você faz da forma ideal ali para ele já funcionar. Mas trouxe aqui todo passo a passo para vocês verem aqui como é o mundo real, né? Então, normal, você vai ter problema ali, vai ter que refazer, refazer, até você entender ali exatamente como você precisa fazer para ele funcionar. Então ele está falando aqui que está dando listening.
Então ele conseguiu se conectar, mas por algum motivo ele não está conseguindo sincronizar o banco de dados de produção. Então isso aí não resta muito. Aí, ó, conseguiu sincronizar. Talvez se for a gente esperar ali. Então vamos. Pronto, aqui ó, usuário criado. Aí ele não pode criar um usuário duplicado. Vamos fazer um usuário 2, usuário registrado com sucesso. Então acho que ele só demora para refletir aqui. Aqui ó, usuário registrado com sucesso. Vamos criar o usuário 3 aqui. Vamos fazer um testar o verificar. Aí teve um probleminha aqui que a gente esqueceu de gerar a nossa secret key. Então vamos ter que adicionar a nossa secret key e fazer um redeploy. Pronto, com a secret key adicionada, ele consegue gerar o token pra gente. E aí a gente vai conseguir chamar o endpoint com esse nosso token válido. Chamar um endpoint autenticado. Pronto, conseguimos acessar o endpoint e fizemos todo o fluxo. Já tem tudo lá comitado. Então, pessoal, aí deu para vocês verem como é o processo ali de tanto fazer a substituição do MongoDB pelo PostgreSQL, colocar o PostgreSQL ali no ar e no Vercel, conectar a nossa aplicação no Vercel com o Postgres que está no Vercel ali também e fazer tudo ali funcionar. Deixei ali tudo que aconteceu ali, né? Deu vários erros. E isso aí vai ser normal, vai ser a vida toda de vocês agora, daqui para frente, como desenvolvedor web, enfrentando coisas assim. E na realidade, o que mais demora não é escrever o código. Ainda mais hoje em dia, com a gente tendo ali Copilot, ChatGPT. Mas nem mesmo antes disso existir, o que mais demorava não era o código. O que mais demora é você ter uma variável de ambiente que está com a letra faltando, e aí você passar meia hora tentando descobrir qual é o erro, e aí descobre que é uma variável de ambiente que está com a escrita errada. É você colocar uma coisa ali no ar e na sua máquina funciona, mas no ambiente não funciona, e aí você tem que descobrir qual a diferença do ambiente para sua máquina e por que na sua máquina funciona e lá não. Por exemplo, aquela parte que deu erro ali inicial que eu trouxe para vocês, aquele erro acontece porque na sua máquina o Sequelize ele consegue acessar o PG. Como se o PG, principalmente se você instalar o PG, a biblioteca PG globalmente. Então ele consegue acessar. Já no Vercel, devido à forma como o Vercel funciona lá, ele faz o build, coloca as coisas de uma forma diferente, o Sequelize não consegue encontrar o pacote. Então você tem que intencionalmente passar ali na mão, falar, oh, esse é o pacote, utilize ele, para ele conseguir entender e utilizar. Então, vocês vão enfrentar muito esse tipo de coisa e colocar as coisas no ambiente, às vezes acaba sendo mais trabalhoso e demorado do que realmente escrever o código. Às vezes escrever o código é a coisa mais fácil. Mais difícil é você entender o que tem que ser escrito, por que aquilo ali tem que ser escrito, como aquilo ali deve ser escrito e como fazer aquilo ali realmente funcionar e entregar uma entrega de qualidade que funciona dentro do esperado. Então, nesse momento, a gente nem chegou na parte de testes unitários ainda, por exemplo, mas nosso projeto precisa ter testes unitários para validar que nossas funções estão funcionando dentro do esperado, funcionando corretamente, ter pipelines ali de automação de testes para quando a gente mergear, a gente abrir o PR, ao mesmo tempo que ele subir no Vercel, ele também já rodar os testes unitários e a gente já de cara ali, quando for abrir o pull request, alguém for revisar, já vai saber se aquilo ali já está funcionando ou não, se quebrou algum teste, e aí você ter essa qualidade ali do software. Então deixei aqui passo a passo ali todos os erros para vocês verem ali, entenderem que quando você estiver tentando e não estiver funcionando, é normal, é assim mesmo. Vocês vão ter que bater a cabeça, vão ter que pesquisar. Muitas das vezes a IA não vai conseguir ajudar, acredite, mas
você tem que utilizar várias fontes para você estar pesquisando sobre o problema. Então, às vezes, copiar do terminal e jogar na IA já funciona, às vezes não. Às vezes, copiar do terminal e jogar no Google funciona, às vezes não. Às vezes, tem que procurar as seções do erro ali em algum Stack Overflow de 10 anos atrás de alguém que teve o mesmo problema que você, e aí você testar aquilo ali, às vezes não funciona, mas você vai encontrando várias assim, e alguns se aproximam do que você está tendo, e você vai entendendo melhor o problema, e vai resolvendo ele ali, e alguma hora você consegue trocar o problema, né? Você resolve aquele e aparece outro. Então a gente resolveu o problema do pacote PG, e aí teve o problema de ele não conseguir se conectar ali e sincronizar. Então a gente teve que entender porque ele não estava sincronizando e resolver isso aí também. Então é algo ali que é processo iterativo e aí até você conseguir colocar ele para funcionar de fato ali, deixar no ar tudo ok. Então pessoal, é isso pelo encontro de hoje e até a próxima aí.